Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3, verso 17. Vamos ouvir a leitura deste texto da palavra de Deus. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Nesta manhã, vamos, pela graça de Deus, meditar neste texto. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Cristo quer que a gente seja lugar para Ele habitar. Cristo quer morar em nós. Jesus mesmo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, verso 23. Mas para uma pessoa ser morada de Deus, ela precisa morrer e ressuscitar juntamente com Cristo. Cristo morreu por nós, mas também nos fez morrer com Ele para o pecado. Depois disso, Cristo foi ressuscitado pelo Espírito do Pai, e nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. É o que diz a palavra de Deus. Efésios 2, verso 6. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O resultado da nossa crucificação, morte e ressurreição com Cristo é este: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo habita e vive naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Acerca do seu povo, Deus diz: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Se você pretende ser povo de Deus, você precisa que o próprio Deus habite em você, esteja em você, porque Deus anda comigo, em mim. Ele está em mim Ele anda comigo. A habitação de Deus em nós deve ser entendida como Cristo vivendo no nosso interior. Atos capítulo 17, verso 24,
O que Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, verso 24. Cristo não habita em casas construídas por homens, mas habita em homens que com ele morreram e ressuscitaram. A pessoa regenerada é onde Cristo habita, mora, vive e se manifesta. Cristo manifesto no nosso interior é a essência da fé. Cristo vive naquele que ele remiu de toda iniquidade e purificou. Tito, capítulo 2, verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2, verso 14. Cristo habita e vive pessoalmente naquele que ele salvou, numa relação de fé, numa relação espiritual de fé. Você pode ser um desses em quem Deus vive. Basta crer na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo no seu interior. Que bom que Cristo habita e vive em mim. Que bom que Cristo habita e vive em nós. Eu pergunto: se Cristo está em nós, quanto do diabo deve ser admitido dentro de nós? Nada do diabo em nós. Se Cristo está em nós, quanto de pecado e corrupção deve ser admitido aí dentro? Nada disso deve prevalecer dentro de uma pessoa em quem Cristo habita, vive e reina. Quanto de pecado, quanto de corrupção deve ser admitido dentro de uma pessoa regenerada? Nada disso deve prevalecer dentro de uma pessoa
em quem Cristo habita, vive e reina. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Você pode pensar que seria falta de assunto nosso ficar falando só disso, só de que morri com Cristo e Cristo vive em mim. Só que eu quero lhe dizer, o que faz toda a diferença perante este mundo, perante Deus, perante Satanás, é Cristo vivendo em nós a sua vida justa e santa. O que torna o cristianismo relevante para Deus é Cristo em nós. Cristianismo é Cristo vivendo em nós. Cristo vivendo em nós. Se Cristo não vive em você, você não é nada. Não é nada. Não basta dizer que Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, mas quando vem a tribulação, cadê o viver de Cristo em mim? Cristo vive em mim, mas quando eu não gosto de uma coisa, cadê a vida de Cristo em mim? Cristo vive em mim, mas quando a minha vontade não foi feita, o que aparece não é a vida de Cristo, não, é a crítica, é o azedume, é o bico. Deixa de conversa. Nascido de Deus, coisa nenhuma. Por isso que eu enfatizo tanto, porque o que faz a diferença é Cristo vivendo em mim. Você sabe o que é que o diabo teme? Não é você, não. É o Filho de Deus vivendo em você. E assim habite Cristo no nosso coração pela fé. A palavra habitar neste texto basicamente significa viver numa casa, é fixar morada permanente. Cristo fez lar permanente em cada regenerado. Esse habitar de Cristo em nós envolve todo um viver dele em nós. Ter ou não ter Cristo no coração é a grande diferença. Não há dúvida que Cristo habita no regenerado. Cristo se faz tão real para nós como qualquer outra pessoa, até mais. Cristo está mais próximo de mim do que a roupa que estou vestido, porque a roupa está do lado de fora e Cristo está dentro. Cristo não está sobre mim, mas em mim. O Espírito de Deus torna
esta presença de Cristo bem real no nosso interior. Habitar tem também a ideia para baixo. Assim como uma árvore de grande porte lança as suas raízes profundamente dentro da terra, assim é Cristo habitando no regenerado. O habitar de Cristo em nós é algo que já aconteceu. Aconteceu uma vez para sempre. O habitar de Cristo em nós tem início com o nosso novo nascimento. Cristo só habita no nascido de novo. Tem gente que pensa que Cristo entra em nós apenas por ter sido convidado para habitar em nós. Cristo não entra em nós assim. Cristo entra em nós pelo novo nascimento. Novo nascimento acontece pela nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo. Mortos em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora, e pela nossa ressurreição com Cristo, Ele vem habitar e viver em nós. É assim que Cristo entra em nós, no nosso coração. E a sua habitação em nós é definitiva e para sempre. Não é provisória, não é um aluguel. Nós não fomos alugados por Deus. Nós fomos construídos, edificados pelo próprio Deus para Ele morar em nós. Efésios 2:22, eu acho, vamos ver se é. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Sois edificados casas espirituais, morada de Deus. Sois edificados para a morada de Deus em espírito. Foi Deus mesmo que construiu esta casa para Ele morar. Esta casa que somos nós mesmos, aqueles que morreram e ressuscitaram com Jesus. Deus não é como esses construtores de casas que fazem casa para alugar e faz de qualquer jeito. Compra material de segunda e faz porque ele vai alugar. Ele está fazendo para alugar. Deus não. Deus construiu a sua igreja para morar nela. Ele fez bem feito, tudo de primeira, porque Ele vai morar. Somos casas espirituais edificadas para a morada de Deus. Cristo é residente, permanente e não inquilino. Ele é o dono da casa e nela reside permanentemente. Cristo está todo em nós, mas Ele é inesgotável. Por isso, sempre haverá o que conhecer dele.
Sempre haverá o que conhecer de Cristo. Sempre temos o que crescer em Cristo e Ele em nós. O Espírito Santo não substitui Cristo no nosso interior, mas o Espírito nos traz a consciência de que Cristo está em nós. Muito cuidado. O Espírito não substitui Cristo no nosso interior, mas o Espírito Santo nos traz a consciência de que o Cristo está em nós, a consciência de Cristo em nós. Não há nada mais elevado do que Cristo em nós. A nossa identificação com Cristo é perfeita, mas nesta identificação somos perfeitamente distintos de Cristo. É muito importante o que eu estou dizendo agora. O cristianismo não é panteísmo. O panteísmo entende que tudo é Deus e Deus é tudo. Não. A nossa identificação com Cristo é perfeita, mas nesta identificação somos perfeitamente distintos de Cristo. Nós nos tornamos um com Cristo, tanto na morte como na ressurreição, mas não nos tornamos Cristo. Eu sou um com Cristo, mas eu não sou Cristo. O cristão está cheio de Cristo, contudo, pode ter mais dele a cada instante. A cada instante. Vem revelar Cristo em mim. Sei que é pelo teu poder o revelar Cristo em mim. Vem revelar Cristo em mim. Sei, ó Pai, que é o teu querer, o revelar Cristo em mim. Este cântico resume tudo na vida do cristão. Tudo, exatamente tudo. Se estivermos cheios de Cristo, então cada parte, cada porção, cada área do nosso ser é atingida por Cristo. A vontade de Cristo torna-se a nossa vontade sem violar a nossa. Somos governados pela vida de Cristo, pela mente de Cristo, pela vontade de Cristo e pela palavra de Cristo. Esse é o perfil de um homem cheio de Cristo. O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, para guardar dentro de si a coisa mais elevada e preciosa que existe, a vida de Deus, Cristo em nós. Deus deixou evidente para Adão que ele deveria confiar inteiramente e abraçar o seu projeto eterno para ele. Isso não poderia ser imposto a ele.
mas deveria surgir como exercício de uma escolha moral, a escolha pela vida de Deus nele. Então, o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra, da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Gênesis 3, versos 22 ao 24. A intenção de Deus era que Adão, num ato de fé, estendesse a sua mão, tomasse e comesse da árvore da vida, para ter em si a vida eterna, a vida de Cristo, a vida de Deus, Cristo. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, ele estava ingerindo a vida de Deus. Chamamos isto de identificação, porque agora o homem tem em si a vida de Deus, ele tem algo de Deus nele, ele está identificado com Deus. A identificação é a vida de Deus introduzida no homem, é a vida de Cristo em nós. De mera criatura de Deus, o ser humano passaria a ser um participante de Deus. Era o que Deus queria para nós desde o início, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pelas paixões há no mundo. Segunda carta de Pedro 1:4. Você percebeu? Projeto de Deus nos fazer identificados nele, é nos fazer participantes dele, da vida dele, da natureza dele. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Hebreus 3, verso 14. Aqui diz: nos tornamos participantes de Cristo. Como nós nos tornamos participantes de Cristo? O meio de experimentar essa identificação é crendo na nossa atração, identificação, crucificação, morte e ressurreição juntamente com Cristo. Em Cristo morremos para o pecado e também com Ele ressuscitamos. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós vivendo a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo,
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Adão estava no limiar da escolha, mas esse passo Adão não deu. Deus é misericordioso, gracioso, bondoso, cheio de graça, e com sua graça foi atrás do homem caído no pecado, restaurando, salvando. Mas Adão estava no limiar da escolha, mas ele não deu esse passo. E você também está no limiar da escolha. Espero que você já tenha dado esse passo, pela fé, crendo a sua morte com Cristo, sua ressurreição com Cristo, e agora Cristo vivendo em nós. A sua escolha foi outra, e com a sua escolha errônea, o pecado entrou nele, tornando-o pecador, e dele entrou em todos os seres humanos. Adão estava no limiar da escolha, mas esse passo Adão não deu. A sua escolha foi outra, e com a sua escolha errônea, o pecado entrou nele, tornando-o pecador por natureza, e dele entrou em todos os seres humanos. Todos pecaram, diz a palavra. Todos pecaram em Adão. Todos caíram em Adão. Todos estão caídos em Adão. Todos foram feitos pecadores em Adão. No pecado, o ser humano está impossibilitado de receber a vida de Deus. Não adianta insistir. No pecado, você está impossibilitado de receber a vida de Deus. Deus tem uma proposta maravilhosa para resolver a nossa situação de pecado. Deus tem uma proposta maravilhosa para a nossa vida pecadora: matá-la em Cristo na cruz e substituí-la pela vida de Cristo em nós. Mais propriamente dito, pelo próprio Cristo em nós, vivendo a sua vida. A nossa crucificação com Cristo visa liberar o espaço dentro de nós para Cristo entrar, habitar e viver. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Pela fé. Cristo está em nós, e é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Cristo vive em você? Vive mesmo? É gostoso. Gostoso demais. Cristo viver em mim, a vida dele se manifestar em mim, em todas as circunstâncias, todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos tristes, nos momentos de fartura, nos momentos de crises. Como é gostoso Cristo se manifestar em nós.
Jesus Cristo. Jesus. Eu sou fascinado por Ele. Eu sou doido pelo Evangelho. Jesus Cristo. Eu não gosto de religião. Você já deve ter notado. Talvez eu tenha até decepcionado você em muitas coisas que você acha que deveria ser feito. Acontece, irmãos, é que eu não sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por Jesus Cristo, por Ele mesmo. Por Ele. Eu estou treinando. Eu estou em um estágio. Porque para onde eu vou, não vai ter essas coisas. Não vai ter. É só alegria, é só andar com Cristo. O culto é 24 horas no coração. O Cordeiro de Deus vai estar com a gente. Eu estou treinando para este momento. Evangelho, irmãos. Evangelho. Vamos levar esse negócio a sério. Evangelho. E com modelo de vida também. Modelo de vida também. A vida de Cristo. Amém?